Hoje nós vamos falar sobre investimento e, novamente, nós vamos falar a respeito de investimento no mercado internacional. Eu acredito que vai ser bem legal essa entrevista, fica por aí, não vai perder. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Café Corporativo aqui no nosso canal 25. Hoje, à distância, novamente, nós vamos entrevistar uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, na Flórida. Ele já é conhecido seu, que é o Luiz Fernando Saad. O Nando Saad, meu amigo, ele é empresário, ele tem uma formação na área de comunicação, mas ele também é tenente do CPOR. O Nando é piloto de avião, ele é piloto hoje não profissionalmente, mas ele gosta de pilotar. E ele tem hoje 6 empresas no Brasil, tem uma empresa no Uruguai, 3 nos Estados Unidos e ele é administrador de um fundo de investimentos. Nando Saad, seja bem-vindo ao Café Corporativo mais uma vez, né? Que bom que você está de volta com a gente. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder participar e somar de alguma maneira. O Nando já que vem pela terceira vez aqui no Café, já esteve presente conosco aqui pessoalmente, agora virtualmente, porque o Nando está fora do Brasil. Nando, falando em Estados Unidos, o que mudou da última vez que você esteve aqui conosco, que foi janeiro agora, quem quiser pode assistir a entrevista que está lá no YouTube, mas o que mudou no cenário econômico dos Estados Unidos de lá para cá, de janeiro para cá? Vamos lá, algumas coisas históricas mudaram e o básico continua sempre o mesmo. O que mudou? Né? Nós temos aí a vacina agora do Covid, nós temos aí um novo presidente e uma nova realidade. E o que continua tudo igual? Continua sendo muito bom fazer investimento por aqui, como tem sido os últimos 100 anos. Pois é, quer dizer, né, Estados Unidos ainda, com toda essa crise mundial que nós estamos passando, os Estados Unidos ainda se mantém um local seguro para investimentos. Mas uma coisa que o brasileiro sempre pergunta, eu te perguntei isso na última entrevista e quero que você responda novamente, é o seguinte, investir num país como os Estados Unidos é um negócio de risco? Olha, todos os negócios são negócios de risco. Né? Ser empresário no Brasil, por exemplo, é um ato heróico. Então, a gente tem que assumir alguns riscos na vida. Te diria que aqui os riscos são mais calculados, são mais previsíveis e não tem tantas surpresas, principalmente no cenário político e no cenário de moedas. Mas quando eu te pergunto isso, é pelo seguinte, normalmente no empreendedorismo a gente costuma dizer que nem sempre, mas quase que na maioria das vezes, quando a gente arrisca um pouquinho mais, a gente tende a ter também um retorno maior. E bolsa é assim, investimento de uma maneira geral é assim. Quando nós brasileiros investimos num país como os Estados Unidos, a gente também está trabalhando com essa regra? Quanto mais o risco, maior o retorno, ou não necessariamente? Eu acho que não necessariamente, porque a maioria dos investidores, né, se você, por exemplo, abrir o Google e colocar os 10 caras mais ricos do mundo, você vai notar que eles são todos investidores dos Estados Unidos e nenhum deles investidores na América Latina como um todo, ou tem um percentual muito pequeno. Então, o que parece evidente com a decisão deles é que aqui tem mais rentabilidade e menos risco. Quando a gente estuda economia aqui no Brasil, obviamente que eu não sou economista, mas eu leio bastante, eu estudo bastante, o que a gente percebe dos especialistas é que eles dizem que o Brasil costuma trabalhar com juros altos justamente para atrair investimento externo. E aí, nos Estados Unidos, não há necessidade de ter uma taxa de juros tão alta, porque a segurança já compensa, né? Mas eu pergunto, quando a gente faz esse investimento num prazo aí de 5, 10 anos, esse retorno é grande também? Sim, ele é muito grande. É complicado comparar taxas de retornos, elas são um pouquinho enganosas. Por quê? 7% em inglês e em português parece ser o mesmo, na verdade. Sim. Só que existe uma diferença de moeda, existe algumas diferenças de crise, tempo de crise de mercado. Então, o que a gente tem que analisar, de fato, é como é que ficam as nossas fortunas, né, os nossos investimentos, os nossos projetos, fazendo num lugar ou no outro. Por exemplo, uma pessoa que investiu aí, em janeiro passado, hoje ela teve só nessa questão do câmbio, esquecendo o retorno do investimento que ela fez, mas ela ganhou ou ela perdeu com a variação do câmbio? Vamos lá, acho que é assim,
Entre fatos, se a gente pegar de janeiro para cá, meados de janeiro até ontem, mais ou menos, teve uma variação de 2%. Então, o dólar nunca muda de preço, quem muda é o real, né? O real que é desvalorizado e muito por interferência do próprio governo do país. E a gente tem que levar em conta que uma desvalorização do real, um país que vive de exportação de commodity, ela é positiva como um todo, tá certo? Então, a gente olhar o Bovespa, mercado de ações, a gente vê uma queda aí de 9 e pouquinho por cento, perto dos 9,5%. Se você olhar o SP500, você vai ver uma crescência de 2%. Então, levando em conta mais os 2% do dólar, diria que a pessoa que não ficou aí com receio, né? Olha, o real está muito barato, vou aguardar, e fez o investimento aqui, no mesmo segmento de ações, como o Bovespa e o SP500, ela teve 14% a mais de rentabilidade aqui, comparando com o Brasil, num período de 2 meses. E é interessante isso que você está falando, porque tem muita gente que fala aqui no Brasil, vou esperar o dólar baixar para eu poder investir no exterior. Mas dentro dessa lógica sua, não faz muito sentido esperar o dólar baixar, né? Não faz muito sentido, porque, na verdade, o que faz sentido é o ativo que você compra. Então, poxa, não vou ser dono da Apple, não vou ser dono da Tesla. Não tem muita essa opção. Se as maiores corporações do mundo, elas são, sim, em dólar, elas não estão em reais, ou em pesos, ou em outras moedas. Elas são em dólar. Então, para participar desse mercado, tem que participar em dólar. Do jeito que você compra o dólar, você vende o dólar. No decorrer dos anos, eu nunca vi uma depreciação do dólar num período mais extenso em relação a qualquer outra moeda. Muito pelo contrário, o dólar é a base para a maioria delas. Legal. O brasileiro hoje ele ainda tem medo de investir no exterior, não tem? Será que é porque ele não consegue estar próximo fisicamente? Será que a gente ainda está na geração X, que as pessoas tinham que apertar a mão da outra para poder confiar? Nando, a que se atribui essa desconfiança? É simplesmente uma falta de experiência, né? Simplesmente nunca fez, se sente mais seguro. Hoje, o Brasil, que sempre foi um país muito lastreado em renda fixa e está sofrendo com uma renda fixa muito, muito baixa, esse impacto da compra da moeda parece ser importante. Parece ser uma boa ideia aguardar um melhor momento para comprar uma moeda mais adequada em relação ao percentual envolvido, quantos dólares você consegue comprar mais ou a menos. Mas, no final das contas, será que vale a pena deixar de investir em empresas como a Alibaba, como a Amazon, que estão crescendo do jeito que estão crescendo, ou outras demais no mercado por conta do dólar? Claro que não. Então, e mais uma vez, Arnaldo, é muito simples, não precisa seguir o meu exemplo. Abre o Google, vê os caras mais ricos do mundo e o que eles estão fazendo. Será que a estratégia deles está errada e o certo é, de fato, estar dentro do Brasil? Eu queria que no Brasil se sente menos, porque como as pessoas estão gastando em reais, não estão fazendo uma viagem, né, se sentem confortáveis, ficam aguardando o melhor momento. E o Brasil, sim, sempre tem muitas oportunidades. Então, o que eu falo um pouquinho, o que eu penso, né? Hoje, os Estados Unidos é o equivalente a 23%, quase 25% da economia mundial. E o Brasil equivale a alguma coisa próxima a 2,3% da economia mundial. Então, se os Estados Unidos crescer 10% na economia mundial, ele cresce no Brasil, 100% do volume. Então, se a gente for pensar por esse prisma, que vale a pena uma diferença de câmbio de 5%, ou 10% ou 20%? Nada. No final, o que vale a pena é você estar onde estão os melhores players, as melhores oportunidades e os melhores ativos, e ainda regidos com segurança, previsibilidade, etc. Mas, Nando, se eu ficar esperando também o dólar baixar para poder fazer algum tipo de investimento ou viajar ou qualquer coisa, eu não sei se eu vou fazer, né? Porque eu não acredito que o dólar venha a baixar, acima de tudo, num patamar do que ele já foi, né? Na casa de 2 e pouco, 3. Eu não acredito que isso venha a acontecer de novo. Vamos lá, se você pegar o dólar quando foi lançado e corrigir ele pela inflação, ele deveria estar acima de 6,50, alguns cálculos podem até chegar a 7. Né? O dólar nunca baixa, é o real que muda de valor. Então, se você tem uma valorização muito grande do real, o que acontece com a balança comercial do Brasil
que é um país exportador de commodity. A gente não Será que isso é exporta, né? bom? No fundo, quem faz esse controle é o próprio governo do Brasil, né? Eu posso fazer uma brincadeira, Naldo? Eu tive até um cliente querendo fazer um investimento e me fez essa colocação. Eu mandei um gráfico para ele de 26 de fevereiro, se não me engano, foi essa data, mostrando como foi o dólar, 26 de fevereiro de 2010, 2015. Nós começamos ali um exemplo com 1,60, 2,60, 2,80, 3,20, 3,80, 4,20, e colocando só os 26 de fevereiro, como nós chegamos a 5,60 no último, e aí eu pus um ponto de interrogação, né? Como é que será que vai ser 2025 e 2030? Então, quer Acho dizer, que a vai esperar muito. tendência talvez nunca aconteça, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalozinho agora, eu quero convidar nosso telespectador aqui a conhecer a Cuidare, que é a nossa patrocinadora, logo em seguida a gente vem conversar um pouquinho mais com o Nando Saad, tá? Até daqui a pouco, Nando. Olá, pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre gerenciamento de escalas de cuidadores particulares, né? Não é uma tarefa fácil para quem tem dentro de casa cuidadores particulares e ainda tem que gerenciar folgas, pagamentos, atrasos ou até mesmo a tão temida falta, em especial nos finais de semana. Deixa qualquer família ou qualquer um que precise dos cuidados bem estáveis, não é verdade? A contratação da Cuidare traz uma tranquilidade, além de manter a escala ininterrupta, você terá a segurança da supervisão e também da orientação de saúde em casos de eventualidade com o idoso. Isso traz, com certeza, muito mais tranquilidade para todos, não é verdade? Até logo. Tchau, tchau. De volta aqui ao nosso Café Corporativo de hoje com o Luiz Fernando Saad, meu querido Nando Saad, meu amigo. Nando, a gente falava agora há pouco, no primeiro bloco, a respeito de taxa de juros, a respeito de uma série de coisas, e me surgiu o seguinte pensamento. Aqui no Brasil, diante da pandemia, muita gente passou a trabalhar em home office. Quando o sujeito foi para casa, ele foi para o home office, ele percebeu ou que a casa dele era muito grande e ele não precisava de tudo aquilo, quer dizer, ou que ele precisava até de um espaço maior, porque ele tinha crianças, crianças não indo para a escola. Outros já tiveram um problema financeiro, né? Perderam parte da renda e tiveram que vender seus imóveis. E todo esse problema que aconteceu com o mercado aqueceu o mercado imobiliário, quer dizer, as imobiliárias compram, elas intermediam o negócio todos os dias, quer dizer, deu um boom no mercado imobiliário. Mesmo assim, vale a pena investir fora? Como que está o mercado imobiliário aí dos Estados Unidos? Excelente colocação. Nós temos agora um novo presidente que está anunciando que vai subir um pouquinho as taxas de juros. Se você pegar os trechos de 10 anos, que estava em janeiro e agora, ele já está um pouco maior. O que significa isso? Que o mercado imobiliário acaba sendo beneficiado e o mercado acionário acaba tendo mais variação. O mercado imobiliário dos Estados Unidos é alguma coisa em torno de 1/3 do PIB. E esse 1/3 é algo acima de 10 trilhões de dólares, o que é maior que até o PIB do Brasil. Então, existem oportunidades aqui impressionantes no mercado imobiliário, e eu brinco com as pessoas, por quê? A maior crise imobiliária aqui, que foi de 2008 para 2009, durou um ano. Isso é a pior crise da história. Então, se a gente parar para analisar fatos, não emoção e sensação, fatos. Números, onde né? faz mais sentido você fazer um investimento imobiliário? Num país que, para você tirar um green card, tem fila e levam anos, ou em qualquer outro lugar. Então, como o setor imobiliário ele é muito diverso do tamanho, você escolher com cuidado o que é mais adequado. E existem, sim, coisas fabulosas. Eu mesmo sou investidor pesado desse segmento. Eu queria até te perguntar isso, porque aqui no Brasil a gente tem um mercado imobiliário que cresce, quer dizer, nós temos uma demanda muito grande por moradias, né? Existem muitas pessoas que querem, que buscam a vida inteira uma moradia. Como que é o mercado aí? Também existe essa demanda por compra de imóveis? Sim. Quando eu mudei para cá, eu me mudei fazem pouco menos que 6 anos, na Flórida, entravam 78 famílias por dia. Atualmente entram mais de 105. Significa que precisa construir 105 casas todos os dias. E principalmente essa parte de residência. Como você mesmo mencionou,
com o Covid, as pessoas estão tomando conta de que não precisa ter um escritório, não precisa, muitas profissões elas vão continuar tendo um home office. Existe uma tendência das casas serem melhores, mais informatizadas, com um pouco mais de tecnologia. Isso está fazendo com que o mercado tenha uma revolução. A nossa visão por aqui, nós temos aí bons anos pela frente de ascendência, em lugares como a Flórida, que até empresas do Vale do Silício e Nova York, hoje estão se mudando para a Flórida. Texas aumentou impostos. Muitas famílias mais idosas de americanos também estão se mudando para a Flórida. Existe um mar de oportunidades por aqui. Sobre o mercado imobiliário ainda, Nando, eu lembro que em janeiro você falou a respeito de um fundo imobiliário, o YellowFi, é isso? Eu queria que você desse um pouquinho de informações de como que ele está hoje. O que aconteceu com esse fundo? Olha, inclusive muitos dos seus espectadores devem estar muito felizes, porque quando a gente fez a divulgação, muita gente entrou em contato e acabou fazendo investimentos, e é um produto que depois você está lá dentro, quiser pôr de 1.000 em 1.000, até para fazer uma previdência lá dentro. Ele é monótono, ele rende a mesma coisa, tem eficiência fiscal e tem sido motivo de satisfação enorme de muitos brasileiros. E nada melhor do que você começar uma coisa bem feita, que nunca te tira o sono. Qual que é o mínimo que eu consigo investir nisso aí? Inicialmente, $10.000 já dá para começar, e a partir daí, se quiser colocar de 1.000 em 1.000, quando quiser, é questão discricionária. Ou seja, eu tenho um lance imediato, um lance inicial de 10.000 no mínimo, e depois eu posso colocar e acrescentando valores menores. Perfeito, e não precisa de nenhum intermediário, não precisa de nenhuma plataforma, nenhum banco. Vai fazer um aporte diretamente da conta do cliente do Brasil na conta do fundo. E quando não tem nenhum intermediário, sabe quem sai ganhando mais, né? Ah, com certeza, né? Não tem intermediário, ganhamos todos, né? Tá certo, muito bom. E aí eu queria também entrar agora numa outra questão. Quando se fala em economia girar, você estava me respondendo, eu estava pensando, a troca do presidente norte-americano, a saída do Donald Trump, que tinha um certo questionamento, e a chegada do Joe Biden, que tem uma proposta diferente, eu não estou dizendo nem que é melhor nem pior, não estou julgando, mas isso muda a cabeça do norte-americano também, o que muda diante de uma pandemia que nós estamos vivendo hoje? Aqui você tem uma grande vantagem, existem apenas 2 partidos políticos, e existe um cidadão extremamente patriota, inclusive em relação ao partido oposto, todos caminhando sempre na mesma direção. Essa é a história que a gente vê ao longo dos anos aqui nos Estados Unidos. Mas sim, existem algumas mudanças. Então, a gente vê que quando os democratas entram no poder, o próprio mercado acionário tem um resultado melhor, tem menos volatilidade. Entretanto, a parte de impostos tem uma tendência a subir. Mas essa parte de impostos afeta muito mais a nós que pagamos impostos aqui do que investidores internacionais. Então, isso tem pouca importância, essa parte que poderia ser negativa. Então, continua sendo um mar de oportunidades, a parte de investimentos por aqui, e não é à toa que aqui tem centenas de bilionários que ninguém sabe quem são. E na América Latina, todo mundo sabe quem são os bilionários. Até Então, porque o não que são esses tantos caras assim, estão né? fazendo? É só fazer algo parecido. Simples assim. Agora, outro ponto também. Os Estados Unidos está avançado no quesito vacinação, né? O presidente Joe Biden ele colocou uma meta para atingir em 100 dias, e se não atingiu já está próximo de atingir essa meta em menos de 60 dias, né? O fato da população estar vacinada faz com que a economia reaja mais rápido? Sem dúvida nenhuma que você libera as pessoas para poderem sair, alguns restaurantes para funcionar, as viagens já começam a acontecer e as pessoas, principalmente, se sentem mais animadas, mais seguras. Então, de fato, existem aqui nos hospitais uma carga de antibióticos, um estoque diferente de outros lugares do mundo. E eles estão vacinando mais de 2 milhões de pessoas por dia. Eu mesmo já fui vacinado. Então, a sensação que a gente tem é ter tirado um cofre das costas e a economia começa a andar melhor como um todo. E isso, o mercado reage, por exemplo, os investidores americanos, eles passam a trabalhar mais com o dinheiro, e isso interfere em quem vem de fora também. Como que está hoje o nível de investimento do exterior nos Estados Unidos? Sempre que tem uma crise,
existe uma tendência de você ir para o local mais seguro. Por quê? Quem que levanta primeiro de uma crise? Sim, Sem dúvida, é o país mais forte. E é o que sim. vem acontecendo nos Estados Unidos. Então, está tendo uma demanda importante aqui dentro. O que a gente vê? Na parte de investimentos, até porque é um lugar extremamente bem regulamentado, os Estados Unidos é um portal. Agora, na parte de trading em si, muitas vezes a China pode ser um portal mais adequado pelo volume de trading. Trading é quem faz comércio, presta Sim. serviços, faz importação e exportação. Mas na hora de ganhar esse dinheiro e investir em algum lugar, muito poucas pessoas fazem esses investimentos na China ou fazem até em fundos da Europa ou americanos que, por sua vez, fazem seus investimentos na Ásia como um todo. Você falava de uma questão geográfica. Uma vez nós conversávamos, não em gravação, mas você falava para mim a respeito de uma diferença geográfica. São dois países grandes, dois países que são territorialmente grandes, porém um de cada lado do mundo, com a vantagem que os Estados Unidos têm nesse sentido em relação à China. Eu acho isso um ponto, ainda bem que você trouxe esse ponto. É uma coisa, a China copia muito, na verdade, mas tem uma coisa que ela jamais vai conseguir copiar dos Estados Unidos, e pôs os Estados Unidos, pelo menos nos últimos 50 anos, à frente de todos, e eu creio que vai continuar por conta dessa diferença. Os Estados Unidos têm fronteira com os dois oceanos. Os Estados Unidos têm dois vizinhos, México e Canadá. That's it. Como é que funciona lá na China? Então é algo que não tem como ter essa vantagem. Geografia é geografia. E por isso tem uma grande vantagem nos Estados Unidos. A China, hoje, ela vive um conflito, é o tempo todo em conflito com a Índia, é o tempo todo vigiando fronteiras em espaços totalmente inabitados, né? Então, isso causa também uma tensão e isso interfere na economia no que se diz respeito à segurança do investimento local, né? Com certeza, sempre quando você mora num prédio ou você mora numa casa, fica fácil de fazer esse exemplo. Quem mora no prédio tem muito mais problema com os vizinhos do que quem mora numa casa. É simples assim. Esse é o caso da China com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já tem dois vizinhos aliados, parceiros, que é Que o são México e o membros da Canadá. OTAN, tudo, né? Quer dizer, são membros que eles têm um acordo político entre eles também, né? Sem dúvida nenhuma, e ainda muito mais forte que o Canadá. E só tem dois, apenas isso. Muito bom, Nando, muito bom. Quer dizer que o nosso papo fluiu aqui, foi muito bom sempre conversar com você, porque dá para a gente entender a visão de um americano ou de um povo, de um investidor nos Estados Unidos em relação ao mercado brasileiro, ao mercado americano e ao mercado internacional. Espero que você volte outras vezes aqui ao café, tá? Eu agradeço a participação, eu sou um brasileiro apaixonado pelo Brasil, então que eu puder somar com o meu povo, com a minha gente, com a minha família, sempre pode contar comigo. Tá bom, assim que terminar toda essa loucura que a gente está vivendo aí, eu dou um pulo aí na Flórida para a gente passar um tempo junto aí, para a gente tomar um café aí com você. Vai ser um prazer, e quem sabe você não vem morar aqui, quanto mais amigos a gente tiver, melhor ainda vai ficar. Um lugar aqui como é os Estados Unidos, né, com os brasileiros, só alegria. Tá bom, então um abraço para você, Nando. E a gente vai para mais um intervalinho aqui, voltamos daqui a pouco com mais cafeína. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje, que contou com a participação do Nando Saad. E eu lembro que da outra vez que o Nando esteve aqui, algumas pessoas me mandaram mensagens perguntando assim, Aguinaldo, mas você realmente acredita que eu posso investir num país que eu não conheço, num mercado que eu não conheço? E eu entendo toda essa preocupação, acho que ela é válida, faz até sentido. E eu sou da opinião de que talvez a gente não deva colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Porque se a cesta cai e quebra, e em qualquer lugar que a cesta estiver, ela corre o risco de cair e quebrar. Se tiver todos os ovos numa cesta só, você fica sem ovo nenhum, né? Então, eu acredito que tem que se diversificar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho também que vale a gente fazer experiências como essa que o Nando sugere, como no último programa que ele esteve aqui, ele sugeriu o seguinte: experimenta, faça uma experiência, coloque um valor
X, coloque um valor mínimo, faça um pequeno experimento e depois de 1 ano, 2 anos, aí você avalia se você achou que ficou bom ou não. Fica também com o nosso Café Corporativo no YouTube, no www.youtube.com.br/Café Corporativo. Lá você vai encontrar todas as outras 186 entrevistas anteriores a essa, que estão lá à sua disposição, como uma biblioteca, um arquivo que você pode consultar. E até a próxima semana com mais um Café aqui no Canal 25. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana.